Olá, muito boa tarde. É um prazer novamente estar com vocês que aqui nos acompanham através do Facebook. Dr. Ricardo Dipp, mais uma vez nos prestigiando nos nossos debates notariais pela Academia Notarial Brasileira. É uma grande honra tê-lo conosco, sempre aqui trazendo seus ensinamentos. Gostaria também de saudar o José Renato, presidente da seccional do Colégio Notarial do Brasil, no Rio de Janeiro, que nos prestigia estando aqui conosco em Barueri na data de hoje. Nós estamos dando continuidade ao projeto dos debates notariais pela Academia Notarial Brasileira e hoje, com muita satisfação, trazendo a edição, Dr. Ricardo, do livro Prudência Notarial, que foi publicado na Espanha. Hoje nós temos aqui o exemplar da obra do Dr. Ricardo Dipp. Eu poderia dizer que seguramente a primeira obra, é o primeiro livro de direito notarial publicado na língua espanhola e, para nossa satisfação, de um dos maiores autores, um dos maiores pensadores de direito notarial que nós temos na atualidade. Então, eu trago essa notícia para todos aqueles que estão conosco e aproveito para saudar o desembargador Ricardo Dipp, parabenizá-lo por mais essa conquista e dizer que a Academia Notarial se sente muito honrada por fazer parte desse projeto. Dizer também da satisfação que nós tivemos recentemente de receber das mãos do Rafael Brum Miron, que é procurador da República, procurador federal em Curitiba, autor do livro Notários e Registradores no Combate à Lavagem de Dinheiro, uma obra também bastante importante para os estudos da atividade notarial. Agradecer essa deferência que fez à Academia Notarial Brasileira. Hoje nós faremos referência aos seus estudos e assim darmos início a mais um dia de debate. Doutor Ricardo. Professor Bertoldo Guimarães, nosso amigo, professor Renato, prazer em revê-lo aqui na hoje fria paulistana, né? Eu queria inicialmente consignar uma homenagem póstuma em razão da morte do desembargador Romero Dias Lopes, que foi Corregedor-Geral de Justiça do Mato Grosso do Sul. Está no exercício, morreu há um par de dias, na segunda-feira ou na sexta anterior. Gostaria de consignar esta perda para o espectro jurídico brasileiro. Eu cheguei a conhecê-lo lá em Campo Grande, muito simpático no trato pessoal. E queria também mencionar que nos dias 27 e 28 de julho, próximo julho, haverá na cidade de Curitiba, Paraná, um workshop promovido pelo Colégio Notarial do Brasil, em particular por sua secção do Paraná, presidida pela competente nossa amiga, doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo da VEC, esposa do meu também muito estimado amigo, desembargador Fábio da VEC, do Tribunal de Justiça do Paraná. E eu ofereci à doutora Mônica uma alternativa de temas e ela entendeu que melhor seria tratar, e esse ficou o tema para o evento, na minha pequena palestra, da distinção entre as funções prudencial e técnica do notário e do registrador. Um trabalho interessante do ponto de vista teórico e que recolhe aspectos práticos importantes. Eu adiantava um pouco mais, eu acho que recolhe também nesse momento aspectos políticos importantes. No momento em que um certo espírito demasiadamente tecnológico tende a ver o notário só sob o âmbito da documentação, o notário como um documentador. Ou seja, figura de um amanuense notarial ou amanuense registral, em caso do registrador, alguém que produz documentos. Nós sabemos que o notário produz documentos, o registrador também produz documentos, a função principal dele não é essa. Então, nós vamos tentar tratar disso lá no Paraná, vamos ver se com eles.
Queria, por último, dizer que realmente é uma honra, mas também uma responsabilidade o fato de ter sido publicado na Espanha este pequeno trabalho sobre a prudência notarial, que já havia sido editado aqui no Brasil pela Quinta Editorial, e sob o forte incentivo do Colégio Notarial, se diga isso. Por que eu digo que é uma responsabilidade? A circunstância desse trabalho ter sido editado lá, é provável mesmo que tenha sido o primeiro trabalho de um autor brasileiro sobre direito notarial publicado na Espanha, sempre revela um risco, não é? Os autores espanhóis são muito fecundos nos seus estudos, têm uma tradição acadêmica bastante forte, de modo que vamos lá submetermos a uma possível análise crítica desse trabalho. Deus queira mesmo que se produza uma análise crítica e que comecem a entender que no Brasil há realmente, como de fato há, grandes notários, grandes pensadores do notariado no âmbito acadêmico, fazendo academia. E, oxalá, nós consigamos trazer esses pensadores efetivamente para dentro da nossa academia, não apenas nominalmente, ocupando as cadeiras, mas que efetivamente participem dos debates. Não é? Essa é a ideia que traduz. Vamos lá? Vamos. Bom, nós estamos tratando aqui, os dois Renato já sabem, e os nossos assistentes também sabem, era o texto que foi apresentado à Corregedoria Nacional de Justiça com a pretensão de converter-se numa parte normativa mínima. Acabou sendo o processo da normativa mínima arquivado e talvez seja submetido e retomado pelo novo Corregedor-Geral Nacional de Justiça, o desembargador o ministro Humberto Martins, mas, independentemente disso, o texto serve como um parâmetro, um caminho para nós, se temos alguma coisa para ir discutir. Então, na nossa reunião anterior, começamos a tratar dos requisitos da escritura pública, da escrituração relativa a essa espécie de documento notarial, a escritura. E paramos aqui exatamente quando se tratava do interesse de incapaz. Eu vou ler aqui o que está escrito. Constitui requisito da escritura pública, se ela for de interesse de incapaz, a menção expressa a idade, se menor, e, quando for o caso, a pessoa por quem representado ou assistido incapaz, ressalvados os casos de aceitação futura pelo donatário. Então, queria ouvir aí se vocês têm um comentário a respeito. Eu queria, enquanto o doutor Renato lê, está lá embaixo, doutor. Chamar a atenção para o fato de que tivemos lá no Bento Gonçalves, excelente evento, nesse passagem, muito bem organizado, e uma das perguntas exatamente põe em xeque essa questão do incapaz. Né? E é verdade que estava mais voltado ao tema da existência ou não da interdição, subsistência ou não da interdição do direito brasileiro, mas de algum modo envolvia essa questão do interesse do incapaz. Bom, vou dizer, primeiramente, agradecer novamente ao convite a mim feito, é uma honra estar presente, a presença do desembargador Ricardo Dipp, que tanto nos enaltece, nos prestigia com as suas obras, com os seus ensinamentos, com a prática da ciência notarial e registral. Meu nobre colega também, doutor Grattan, em quem eu tenho profundo apreço e que faz também um excelente trabalho pela classe dos notários no Brasil. Bom, sobre os requisitos da escritura pública, no que pertinge ao interesse do incapaz, o papel do notário ele é de suma importância nesse campo, porque o notário ele também atua, né, na prevenção, obviamente, dos litígios. E, sem dúvida nenhuma, havendo incapaz
né, como parte de uma escritura pública, o notário deve tomar as suas cautelas. Vale observar que com a nova legislação que trata sobre os deficientes, né, os portadores de necessidades especiais, e que também derrubou lá o artigo 3º do nosso Código Civil brasileiro, passou o notário a exercer maior atuação e com maior responsabilidade na aferição da incapacidade da pessoa que se apresenta para a lavratura de um ato notarial. De modo que essa percepção do notário é de suma importância. Eu costumo dizer que não basta apenas uma certidão de intenções e tutelas ou até mesmo um atestado médico para que o notário, né, tenha certeza ou não da incapacidade ali que presencia. Mas, em suma, é de altíssima relevância que o notário ele exerça, ele traga para si essa responsabilidade de aferir, de perceber se realmente a pessoa é ou não incapaz. Claro que, na redação da normativa mínima, já adentrando nela especificamente, é preciso que se deixe escriturado todos os dados relativos ao incapaz e também à pessoa que o representa ou o assiste, para que isso possa se perpetuar perpetuar no tempo para as futuras aí, gerações que verão esse ato notarial. Então, me parece que a norma é adequada, tá? E, obviamente, não desnatura esse exercício, já aproveitando aqui também para citar o trabalho fenomenal, eu tanto aprecio também, né, da prudência notarial. A prudência notarial, nesse particular, então, há de se fazer bastante atuante pelo notário. Tudo bem. Então, realmente, esta previsão é necessária para permitir não só que a garantia do negócio, que está sentado lá, do ato que se vem aplicar, a garantia do terceiro, que com esses dados satisfaz assim, os requisitos mínimos para saber com quem está lidando, de um jeito ou de outro, mas também preserva, esse é o ponto, a sempre possível sucessão de um ato jurisdicional. Ou seja, quer dizer, a sucessividade de um ato jurisdicional de controle, para saber exatamente o que foi feito. Ou seja, ela, de uma parte, previne em relação ao próprio interessado, mas de outra parte, já antecipa dados que serão suscetíveis de controle pelo judiciário. Porque uma das garantias importantes, e acho importante para a própria vida do notariado, é sempre a possibilidade de um recurso à via contenciosa. Portanto, quando essa prova já é pré-constituída sobre a forma como ela se realizou, isso favorece muito. Não há necessidade. Imagine que cada vez que houver que praticar um ato relativamente incapaz, esses dados não constassem. Como seria a discussão posterior de eventual problema de capacidade jurisdicional? Quem estava representando, quem não assistia, que idade tinha? Se esse é objeto de prova livre, o resultado seria desastroso. Então, tem, portanto, esse reflexo para o lado jurisdicional. Muito bem. Próximo requisito que vem referido aqui no texto é o da indicação clara e precisa da natureza do negócio jurídico e seu objeto. Também dispensa. Dispensa, e aqui é um problema que eu sempre entro em jogo, uma discussão que eu queria ouvir a opinião dos dois que têm experiência de trincheira, né, notarial. É o problema
muitas vezes a divergência que há entre o nome do que o cliente sugere e efetivamente a caracterização da realidade, ou seja, do acto efetivamente praticado. Por exemplo, alguém, então, um exemplo escolar e quase pueril, olha, eu estou querendo praticar esse ato de comodato de modo. Estão pagando aluguéis de R$1.000 por mês. Sim. Esse é o papel que o notário pode fazer na identificação exata do que efetivamente corresponde ao negócio jurídico que está sendo praticado. E não apenas aquele que o cliente, que né, muitas vezes não tem formação jurídica, ou quando a tem de maneira deficiente, que não pode ocorrer. Não é? E o notário, por sua vez, exerce aí um papel de, quase com, eu diria, um papel paidéico, de ensinamento daquilo que... E o que a gente percebe nesse caso é que, diferentemente do que o Código Civil traz, não me recordo do artigo, mas é o seguinte, que independentemente do título que se dá ao contrato, o que importa é a redação do ato, não é verdade? Muito mais importante do que o título que se dê. No caso do ato notarial, essa indicação é importante porque a qualificação notarial ela tem que ser precisa. Não se defere ao tabelião o direito de dar uma indicação diferente do negócio jurídico daquele que ele pratica. Então, essa é, de fato, uma preocupação que deve permear a prática do ato notarial. Sem dúvida. Eu costumo dizer que, na esteira que o desembargador já colocou, que a função principal do notário está aí. Justamente quando ele recepciona a manifestação de vontade do interessado, e aí, eu costumo dizer, ele aperta a tecla SAP, né? Ele faz a qualificação notarial e transporta aquela manifestação de vontade e adequa ao ordenamento jurídico, encontrando a verdadeira natureza jurídica daquele ato, né? Onde se localiza, onde se posiciona no nosso ordenamento jurídico. Então, me parece que o notário ele tem esse dever, me parece não, tenho certeza que ele tem esse dever de indicar corretamente qual o negócio jurídico que está sendo travado, né, pelas partes. Eu vou me permitir aqui fazer uma pequena digressão, eu nem sei se é oportuno ou não. Não me parece mal que se fale aqui na natureza do negócio jurídico, porque, o Renato disse muito bem, o notário deve encontrar, submetido que está o princípio da legalidade, o tipo, quando o negócio jurídico tiver tipo. O problema é que há negócios jurídicos atípicos. Sim. E se eles não contrariam a legalidade, esses negócios jurídicos podem ser recolhidos, podem ser celebrados e adequadamente depois documentados pelo notário. Portanto, acho que está bem. Não se pede que o notário indique necessariamente o tipo, embora muitas vezes a sua indicação do tipo supra a necessidade de referir a natureza. Mas a palavra natureza aqui é mais exata. Por mais que existe um livro muito interessante de um autor espanhol chamado Raimundo Pânica, em que ele diz que na língua espanhola, acredito que a língua portuguesa é a mesma coisa, há 700 sentidos diversos da palavra natureza. Porque a palavra natureza na verdade, ela é equívoco, com inúmeros sentidos. Mas aqui ela está significando algo próximo de essência ou substância. Descobrir exatamente o que é a coisa. O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual o negócio jurídico que está sendo celebrado? Ou qual o ato que está sendo celebrado? Portanto, qual é a essência? Ele responde exatamente aquilo que é a pergunta que nós fazemos quando queremos saber o que é uma coisa. Quer dizer, o codicite, que é esta coisa. Uma criança que nunca tenha visto um copo vai perguntar o que é isso. Não é? E isso responde à essência da coisa. E aqui a palavra natureza supra, na verdade, por essência. Então, é melhor do que tipo. Eu acho que isso está bem. Conseguimos? Conseguimos.
Agora sim, entramos no caso aí que remete ao livro do Dr. Rafael Miron, que é casado com Uma colega nossa, querida amiga, não é? Caroline Feliz. Lá de onde ela está agora? É da Oficina de Imóveis no Paraná. No Maringá? Londrina, Maringá? Londrina, Maringá. Ela nem passa em todos os concursos, a gente nunca sabe em que cartório ela está sempre passando nos concursos. Agora, colega do meu estimadíssimo desembargador, José Luiz Germano, que está lá em... Está no Paraná também, né? Cianorte, né? Bom, a declaração é requisito também da escritura. A declaração, no caso, da forma do pagamento, sem dinheiro em cheque, com identificação do cheque pelo seu número e pelo banco sacado, ou mediante pagamento, outra forma estipulada pelas partes. Agora eu quero ouvi-los aí acerca disso. Eu acho esse item muito importante. E aqui eu gostaria de tocar num ponto, doutor Ricardo, que eu falei muito rapidamente no nosso encontro no Rio Grande do Sul na semana passada, porque o tempo era muito escasso, mas no tocante à responsabilidade dos notários quanto à informação a ser dada ao COAF, nesse regramento que está sendo criado para o combate à lavagem de dinheiro e à corrupção. Muitas vezes, quando o negócio chega ao tabelião, quando as partes procuram o tabelião para lavrar uma escritura, o negócio já foi realizado por instrumento particular, o pagamento, em muitas situações, já foi feito, e através de compromisso feito por instrumento particular, nós temos aqui, o colega sabe quanto nós temos esse problema dos instrumentos particulares, hoje instrumentalizando a venda de imóveis no nosso país. Esse item é importante na medida em que nós possamos eliminar instrumentos particulares na transmissão imobiliária no Brasil. Enquanto nós tivermos escrituras particulares com força de escritura pública, nós não conseguiremos fazer do notário um agente no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Tudo bem que essas declarações, elas serão importantes quando o negócio jurídico for praticado já desde a sua gênese, desde o início, junto ao notário. Se os clientes vierem até o tabelião para fazer o negócio, para fazer o pagamento, para que a transmissão da posse seja outorgada com a escritura pública, o pagamento seja feito mediante a transmissão feita, mediante a escrituração feita por escritura pública, tudo isso é possível, mas não raras vezes, ou melhor, na maioria das vezes, o pagamento já foi realizado anteriormente à escrituração. E nós temos um outro problema muito grave, que é um costume que nós temos no nosso país, que é a outorga de escrituras por valores inferiores ao valor real do negócio jurídico. Infelizmente, é algo que se omite nas escrituras públicas, o notário, muitas das vezes, não tem conhecimento do valor real do negócio praticado, e quando se procura o tabelião para lavrar a escritura, as partes declaram: olha, o imóvel foi vendido pelo valor de tanto e o pagamento já foi realizado anteriormente em moeda corrente do país, e não há como o tabelião aferir realmente como é que o pagamento foi feito. Então, de fato, na teoria, esse item é espetacular. Na prática, eu gostaria de ouvir se o colega José Renato compartilha com essa minha visão do dia a dia na nossa atividade. Sem dúvida, como compartilho, porque é uma realidade. Nós vivemos todos os dias e enfrentar essa realidade é muito difícil, porque é uma questão cultural. A sociedade, ela não está culturalmente, né, adaptada a esse tipo de exigência legal, que seria
obviamente, né, não se duvida, né, dos benefícios, né, para a sociedade como um todo, para a sociedade organizada, para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, se nós pudéssemos ver essa teoria aplicada até a realidade. Eu me recordo, já que nós estamos falando aqui também do direito notarial espanhol, né, naquele país, o notário, ele, ao lavrar uma escritura pública, ele é obrigado também a aferir esse item de uma forma, inclusive, mais severa, né? Mas é claro que ali é uma outra cultura. E nós aqui enfrentaríamos uma certa resistência, né? Talvez até com uma fuga, né? Se nós passássemos vamos dizer assim, a exigir com veemência, né, que o pagamento fosse realizado perante o notário. De modo que nós precisamos também do auxílio das autoridades para que isso se cumpra, né? Para que elas nos apoiem nessa empreitada, né? Conscientizando a sociedade e exigindo esse cumprimento dessa norma pelo próprio cidadão. Enfim, a cultura, às vezes, nos atrapalha. O notário, como bem sabe e bem ensina o desembargador, ele é um agente das coisas comuns da sociedade, né? Então, nós nos vemos no dia a dia, na trincheira, como o senhor coloca bem, diante desse enfrentamento, né? E precisamos desse apoio, me parece que é isso. Eu queria acrescentar dois aspectos aqui que me parecem nós devemos meditar. Primeiro, é uma certa contradição da política governamental, porque se quer efetivamente controlar, se o objetivo do governo é o controle da lavagem de dinheiro, etc., desvios, etc., não deveria permitir o instrumento particular. Vamos falar com coerência. Não é possível, porque por aqui é a via que existe. Por outro lado, também a iniciativa privada, para não dizer que é só ato do governo, colabora com uma situação inversa. Nós tivemos o Dr. Biratã e eu, o Alimento Gonçalves, e eu, não sei se o Dr. Biratã estava presente, mas eu assisti a uma palestra brilhante, muito brilhante, um moço que conhecia muito bem os aspectos técnicos, dominando a própria tecnologia, o que é importante para alguém que, como eu, mal sabe apertar um botão. Trabalho com computador há muito tempo. Ela foi o primeiro juiz do estado de São Paulo a trabalhar com um microcomputador, não por minha iniciativa, mas porque um cunhado me impôs. Bom, mas como quer que seja, eu estou exagerando um pouco essa história de você ligar. Cunhado é um problema mesmo. Agora é o seguinte: qual é a solução tecnológica? Só está visando a segurança documental. Sim. Então, qual é a proposta? Que nós ouvimos lá, eu ouvi de maneira estarrecedora, de que o notário continua sendo importante para assinar meramente os atos praticados e levados no âmbito disso que o desembargador Namini falou muito bem, que se trata de uma quarta revolução industrial, mas isso sabia muito bem garantido e antecipadamente já se fez propaganda do blockchain pelo sistema do blockchain. Ótimo. E qual é o papel do notário? Uma vez que a tecnologia tem maior segurança, isso foi afirmado com todas as letras, do que qualquer documento emanado do notário, o notário só ali está sendo chamado, olha, colaborem, dando por enquanto a sua assinatura, e resolve o problema. Ou seja, desaparece a figura do notário. Passa a ver a assinatura, a figura apenas de alguém que assina papéis já prontos. Ou seja, é outra fórmula contraditória daquilo que se gostaria de resolver em termos de lavagem. Se afasta da função principal. Não, sem contar que se afasta a função de qualificação política, aqui o ponto que me chama a atenção é a completa contradição com a ideia de controlar a evasão de divisas, a lavagem de dinheiro, enfim, ao permitir exatamente documentos privados. Sem dúvida. Sem contar que esses documentos privados quase sempre, vamos também dizer,
costumam sair mais caros na sua elaboração do que o documento notarial, costumam trazer problemas na hora da qualificação registrada, etc. Estatisticamente, a gente tem um quadro totalmente desastroso. Próximo item, declaração de que é dada a quitação da quantia recebida, quando for o caso. Algo aqui, doutor? Não, acho que não. Tá dentro. Então vamos pular algumas coisas aqui que são requisitos mais práticos, mais né? formais. Mais acessórios, passando para o item 45, estivermos de acordo. Concordo. Os atos notariais. Agora é interessante isso aqui. O capítulo está. Se o capítulo é sobre. Não, mas é sobre toda a escrituração também, não é sobre a escrituração. Os atos notariais, redigidos obrigatoriamente na língua nacional, serão manuscritos, datilografados ou impressos nos livros de nota. Agora, aqui é o problema: se os livros podem ser digitais, essa impressão é impressão digital, mas não é. Não sei se. Eu acho que aqui essa redação carece de uma adequação, porque os atos nato digitais não precisarão obrigatoriamente estar impressos nos livros de notas, né? Eles podem ser redigidos eletronicamente, arquivados. A não ser que nós entendamos, que é possível também, que o livro seja digital. Sim, o próprio livro seja. Mas aqui também me preocupa são os atos extra-protocolares, que não fazem parte dos livros, que não estão referidos nesse item 45. Mas, em todo caso, o tema principal é que eles têm que ser redigidos na língua nacional, não é? Uhum. E pela forma que for possível. Nós não vamos parar de ter mudanças em relação à técnica. Eu acho salutar colocar todas as formas, porque não amarra o notário, né? Não o torna refém de uma questão tecnológica. Como ocorre hoje em dia, por exemplo. O cartório para quando acaba a luz. Né? Outro dia eu me deparei com isso, é aí que eu senti raramente falta luz, mas houve uma tempestade lá no Rio de Janeiro. Uma greve de caminhoneiro, uma coisa assim. Não, mas houve uma tempestade mesmo, que vários dias sem luz. Eu adquiri até um gerador no meu cartório depois disso, porque eu fiquei tão traumatizado vendo o cartório fechado e não podendo fazer nada. Mas eu comecei poxa, nós estamos reféns da tecnologia, quer dizer, acabou a luz, o computador parou, eu não posso praticar nenhum ato. Por onde vai a quarta revolução industrial? Então, acho salutar não amarrar. Né? Tá certo. E eu quero aqui chamar a atenção que essas mudanças de meios, manuscrito, datilografado, impresso, nós fizemos até linguagem cuneiforme, né? Não altera a função do notário. São meios. Está uma só função. De maneira que imaginemos que haja a possibilidade de fazer datilografado, porque vai faltar uma semana de energia elétrica, o notário continua a existir, o notariado continua a existir, felizmente. Pelo contrário, nós, na verdade, estamos tornando um meio indispensável para a finalidade. Um meio específico é indispensável para a substância de uma atividade. Item 46. Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que esse comparecente se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou não havendo na localidade outra pessoa capaz que, a juiz do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastante. Eu queria posso contar uma historinha aqui antes de falar? Acho que 2003, 2004, 2003. Uma delegação brasileira foi para a Rússia, onde houve um congresso do SINDER, e lá em Moscou. Pela primeira vez na minha vida, primeiro e último, não, pode ser que não seja o último, eu tenho que viver mais uns 50 anos, até lá pode ser. Mas um hotel 6 estrelas. Impressionante como em poucos anos eles conseguiram reunir capital para construir o hotel 6 estrelas. Mas o fato é que essa delegação foi a uma cidade próxima de Moscou para verificar
como é que se havia constituído um registro de imóveis. Imagine o seguinte problema. Nem no czarismo, nem no czarismo havia propriedade privada de imóveis na Rússia. Até foi por isso mesmo que foi mais fácil implantar o regime socialista na União Soviética, depois da União Soviética, porque a Rússia não tinha, no tempo czarista, propriedade privada. Mas nós queremos saber como é que foi possível, do dia para a noite, abrir uma matrícula para um imóvel. Quais os requisitos? Então, naturalmente, o diretor lá do registro dessa pequena cidade falava em russo. E também, naturalmente, nós não entendíamos em russo. O tradutor que nós levamos conhecia 4 palavras de russo, das quais 4. Uma ele havia, é verdade isso, uma ele havia esquecido o significado, a outra ele pronunciava mal. Então, imagine que nós estamos numa situação. E havia lá um tradutor que falava em espanhol. Então, o que nós fazíamos? Ou falávamos em português, ou falávamos em espanhol, com uma certa lentidão, o tradutor ouvia, repassava a pergunta em russo para o diretor e depois nos devolvia a resposta em espanhol. Mas eu não vou, isso que eu estou fazendo, um pouquinho, é evidente que não é uma narrativa fidedigna do que eu ouvi, mas basicamente era isso. Como é que os senhores abriram aqui a primeira matrícula do imóvel? Perguntavam em russo. Devolvia e dizia assim, o sol de Moscou e de seus arredores é sempre muito forte e muito bonito. Então, não entendeu a minha pergunta. Aí vai fazendo a pergunta, não, raramente chove na nossa região. Eu não estava querendo responder. Cansamos de fazer perguntas. Portanto, é preciso que o tradutor seja efetivamente confiável. Tanto que o Mário Mesari, né, grande meu amigo, tradutor de Rio Grande do Sul, lá de Pelotas, e uma das maiores autoridades brasileiras de direito registral, ficou tão revoltado que se retirou. E aí eu saí com ele. Andamos assim mais ou menos 1 quilômetro, quando nós nos demos conta de que nós não sabíamos onde nós estávamos e não havia táxi. Viramos, vamos voltar a pegar o ônibus já tinha ido embora. Aí realmente nós nos sentimos perdidos, porque nem desse conseguia, vou ter caracteres cirílicos. A ideia, se nós tivéssemos ideia de ficar caindo no chão, talvez tivesse dado algum resultado. Mas o que me chama a atenção nesse item é uma questão interessante. Vejam que, se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, então percebam que quando o comparecente se manifestar em língua estrangeira, o tabelião, conhecendo a língua, ele pode sim fazer a tradução e praticar o ato na língua nacional. Pois é, ele fará, na verdade, a interpretação. Ele é o que fará a basta. interpretação. Não é preciso que ele traduza. Esse item ele aqui conseguir compreender. Perfeito. Esse aqui é o prestígio da fé pública notarial. Eu acho que isso aqui é importante, essa ressalva, porque a necessidade do intérprete, do tradutor público, ela só subsiste se o tabelião não conhecer a língua na qual se expressa o comparecente. O senhor queria dizer algo? Desculpe. Não, concordo perfeitamente. É um prestígio da fé pública notarial e é assim que deve ser, na minha opinião. Novamente, ficaria o tabelião, o notário, né, preso às amarras, né, de um formalismo, né, o meio se sobrepondo aí à finalidade. Prossegue aqui o texto. A participação do tradutor, com a sua identificação, de referência ao registro na junta comercial, se tradutor público, e ao compromisso tomado, se não matriculado na junta, deverá ser mencionada na ata notarial. Aqui eu acho que é no ato notarial. Né? E eu também tenho aqui queixa com a palavra registro na junta comercial. Eu sei que se usa na linguagem comum, mas o fato de nós estamos usando essa palavra, é aquela frase que eu tenho repetido da Shadow Kassar, não há palavras inocentes. Nós falamos registro no Detran, registro na junta comercial, registro aqui, registro ali, vira registro. É cadastro. E aí querem tirar força, a mesma força do registro público para junta comercial, Detran, etc. É o que já se procura fazer hoje, né? Não é registro, isso aqui é um cadastro, primeiro cadastro. Há algo aqui? Não. Além dessa sua observação. Na escrituração dos livros, os números relativos à data da escritura e ao preço devem ser escritos por extenso. Eu calculo, eu não sei, eu não tenho experiência prática dos cartórios de notas, de registros,
mas que deve ser terrível obrigar a mocidade que escreve no WhatsApp escrever por extenso número. Né? Ah, sim. Abreviado. Muito bem. A escrituração far-se-á apenas em cor azul ou preta indelével. Eu queria saber a origem dessa. A preta eu entendo. Vou explicar por quê. Lá na parte digital hoje, né? Essa norma é mais antiga, né? Provavelmente não está ligada a isso. Eles me fazem assinar, quando eu para as assinaturas eletrônicas, eu faço uma matriz no tribunal. Agora eu sou presidente da minha Câmara, novamente jornal, tem que fazer matriz. Eu assinei com essa caneta. Os senhores vão dizer que não é uma mão branca, eu vendo como tal. Eu assinei com caneta azul, e aí me pediram que não podia, porque para a digitalização não precisa ser preto. Parte técnica. Agora, eu não entendo aqui porque tem que ser azul ou preto é indelével. Indelével eu até entendo. Sim. Mas preto ou azul, por que não de outra cor? Realmente, eu tenho uma coisa que me incomoda muito aqui no cartório, e é quando algum escrevente traz algum ato e eu questiono, até sacanamente, né? Por que você colocou essa cláusula na escritura? E o escrevente falou assim, porque sempre foi assim. Né? Então, mas esse sempre foi assim não é a resposta. Eu gostaria de saber qual é a razão de se colocar. Então, realmente eu gostaria de saber por quê. Eu teria, doutor Renato, se não for levar a mal, eu sei a reação, mas é o seguinte, que dada a circunstância de que o notariado tem repercussão mundial, ao menos verde não podia ser. Pelo menos não é preto e branco, né? Está bem assim. Ele vai deixar em azul e preto, que acho que está bem. Bom, vamos lá. Mas, de fato, gostaria de saber por que é que essa mão. Qual a razão? Eu acho que é algo que a gente... Eu não sei, talvez nós devêssemos investigar juntamente com a praxe judicial. Porque se nós deixarmos, também na esfera judicial, escrever com qualquer tipo de caneta, eu cheguei a ver, isso é verdade, quando eu estava no segundo Tribunal do Estado Civil de São Paulo, como pinguim, eu cheguei a ver despachos em vermelho. Então, talvez seja por isso, para evitar que cada um tenha grandes novidades. Né? Escreve um pouco, escreve outro. É uma forma de padronização. Sim, talvez tenha se escolhido a preto ou azul por serem cores mais... Mas, enfim, nessa questão, só aproveitando rapidamente, o doutor Uberatan acabou de falar sobre, quando perguntam ao escrevente, ele disse que sempre foi assim. A minha primeira experiência, o meu primeiro contato com o serviço notarial de registro, né, eu já era, né, enfim, estudioso do direito, mas me faltava a praxis, né? Me faltava, né, lá atrás, quando eu comecei a ter os primeiros contatos. E aí eu fui perguntar a um escrevente do tabelionato que eu era substituto. Aí por que você... Eu estava começando a entender muito da questão. Por que a cláusula de evicção existe na escritura de compra e venda e não existe na escritura de doação? A resposta dele, que devia ser um escrevente já muito experiente, 30, 40 anos. Doutor, sempre fiz assim. Sempre foi desse jeito. E claro que eu não me dei por satisfeito. Eu fui pesquisar, fui estudar, fui entender, fui me familiarizar mais com o direito dos contratos, né? E todos sabemos que porque ela não pode existir nos contratos gratuitos, né? Não onerosos. Mas é importante, sim, que nós saibamos o porquê das coisas, o porquê elas existem, né? Senão nós viramos meros repetidores. Acho que o notário deve. Não? E é exatamente isso. Ou seja, essas repetições são úteis. São muito úteis. É preciso saber por quê. Porque os livros formulários deitam raízes históricas em relação ao registro. E essas formas foram exatamente reunidas porque elas evitavam problemas. A questão que agora se vê é que muitas vezes ela se repete sem saber que ela evita o problema. É aquele que toma um remédio sem saber que doença vai combater.
Aí é importante, mas não é que as fórmulas não sejam importantes, elas são de todo relevantes. Uma Uma ou outra pode ter se tornado despicienda por força de mudanças legislativas. Ainda há pouco, há 2 semanas aqui, o doutor Biratã me presenteou com um regalo valioso, que foi a Aurora Rolando Passageiro. Bom, e lá, exatamente, boa parte da obra é exatamente indicativa de fórmula. Por que se usa tal coisa? Qual a finalidade da fórmula tal? Elas tinham um papel, sobretudo cautelar, são as formas das cautelas notariais. Agora, essa é a questão que me parece interessante. O direito notarial tem uma vitalidade, uma densidade de tamanho que espanta a circunstância de que muitos dos notários abandonam seu estudo em favor de estudar o direito civil só. Essa é a questão. É provável que, no caso brasileiro, isso se deva à aparição do Código Civil novo e depois, mais recentemente, do Código de Processo Civil, fazendo com que as atenções começassem a especializar. Mas vai se perder esse tesouro do direito notarial? É uma coisa maravilhosa e que não se estuda. Não se estuda, infelizmente não se estuda. Avançando. O senhor Não. que Estou aqui aprendendo. Olha, diariamente, eu tenho um grupo aí no WhatsApp muito interessante. Diariamente estou aprendendo muita coisa. Porque a prática, ela tem um poder pedagógico notável. E eu não estou nessa linha. Eu recebo notícia do que fazem. É muito diferente. Eu não tenho essa prática, infelizmente. Ou felizmente, porque aí esse outro aspecto, eu posso me manter à distância e eu observo de outro ângulo. E pode, eu posso ver. A visão é muito mais abrangente do que. E às vezes menos apaixonado de quem está na linha de frente. Isso. Bom, vamos lá. Como é que estamos de tempo? Temos ainda. Então vamos lá. O espaçamento entre as linhas e as tabulações serão rigorosamente iguais até o encerramento do ato, salvo quanto a tabelas dele eventualmente contidas. Aqui dá até para intuir a razão. Né? Sim. Isso. Porque se fizer um espaçamento diverso, nós podemos incluir uma frase nisso. Que parece bem. Não é isso, Zé? Sim, me parece que ele permitiria que terceiros pudessem alterar o ato notarial. Então é importante realmente não deixar espaços e manter-se novamente, reiterando, é o padrão, né? É um padrão para que se tenha segurança. Mas bem feita também a ressalva, né? Salvo quanto a tabelas e já no item seguinte as atas notariais também que podem conter imagens e outras inserções, porque a ata notarial tem justamente a finalidade de trazer para o ato a percepção do notário. Então, na sequência, nós já temos aí a ressalva das atas notariais. Então, acho que... As atas notariais poderão ainda conter imagens coloridas. Isso foi aqui em preto e branco também. Não, coloridas. Não, e supõe que também preto e branco também. Né? São cores também. Né? Exato. E expressões em outras línguas ou alfabetos. Tá certo. Importante essa ressalva. E vamos lá uma coisa. Nesse caso, não há necessidade do intérprete, do tradutor. Não há necessidade. Não. Imaginemos que seja para apanhar um texto que esteja aqui em cirílico, em outra língua, e a pessoa vem, olha, eu quero que se faça uma ata de que isso efetivamente é sobre a existência desse fato, desse texto na internet. Está todo em cirílico. Não há necessidade de tradução. Simplesmente uma foto daquela, essa imagem supre. Até porque a produção da prova que se destina será em momento posterior. A ata só se destina a dar publicidade, né, ao que se... Portanto, aqui nós temos que ver que esta ideia de que o item 46, que fala sobre o tradutor, tem aqui uma exceção a respeito das expressões em outras línguas. Mas me parece, doutor Ricardo, que aqui, porque ele fala o seguinte, que o 46, o 45 no caso, né? Que será 46.
46? Se não souber a língua nacional, também não entender o idioma, então... Mas aí diz respeito aos comparecentes, né? Será o 45 redigidos obrigatoriamente na língua nacional. A redação será mesmo. A redação será. Mas a imagem pode ser. É que a imagem pode ser, porque a imagem, na verdade, não se trata de ato do notário. Né? O notário não estará redigindo, ele estará reproduzindo algo que aferiu pelos seus sentidos ou pela sua percepção. No caso, ainda que assim não seja inteiramente uma exceção, abre mais aqui, pode ser uma exceção justificada. Sim, sim. Item 50. As emendas, as entrelinhas e as notas marginais ficam vedadas, ainda para correção de erros, de desafios materiais ou irregularidades sanáveis. Acho que isso está bem. Isso diminui muito com a aparição da prática digital. Não haverá emendas, notas marginais nem nada, porque isso já estará. Pelo menos, eu acho que hoje, pelo menos lá na Consolidação Normativa do Rio, há permissão de se fazer entrelinhas, emendas, no ato já impresso, né? Desde que antes das assinaturas ou novamente assinadas as emendas entrelinhas pelas partes. Quando se disserem respeito, obviamente, à natureza, né, a um elemento essencial do negócio jurídico de trabalho. Mas eu acho importante haver uma vedação, porque, novamente, não se dá aso a certas possibilidades, né? Sempre a cargo da responsabilidade do tabelião, as emendas entrelinhas ou correções, mas isso acaba sendo um tanto discricionário, há uma discricionariedade, né, talvez ampliada aí, né, a cargo da responsabilidade do tabelião. Me parece que essa está dizendo, olha, fica vedado, agora qualquer correção do ato notarial deverá ser feita numa escritura de editamento, de retificação, de ratificação, e acaba-se de vez. Eu já penso que a redação do ato notarial é responsabilidade do notário. O notário é responsável pela redação e, às vezes, há situações em que erros materiais de translação de um número de identidade, um número do CPF, algo que não muda a essência do negócio, sob a responsabilidade exclusiva do notário, uma anotação nesse sentido, sob a responsabilidade do notário, com a prudência que o notário deve ter, me parece que não alteraria a essência do ato notário. Obviamente, não se poderá, por ato exclusivamente do notário, alterar o objeto, alterar o preço, alterar a identidade das partes, etc. e tal. Mas aspectos de erros materiais, de erros de redação, que não afetem a essência do negócio jurídico, me parece que deveria ficar ao prudente critério do notário. Talvez pudesse pensar. O que, na verdade, eu acho que está... Essa norma é uma norma muito antiga aqui. Sim. Então, o que está, a meu ver, no substrato disso, pelo menos aqui no nosso país, é que há uma distinção, uma das distinções que se faz do ponto de vista prático entre o registro e as notas, está na ausência da possibilidade de averbação nas notas, o que ficou muito discutível a partir da adoção da ideia de que o protesto poderia fazer a averbação. Então, aí, a partir... E não havia coluna. Eu me lembro que eu muitas vezes tive de atuar em processo da segunda vara de expulso aqui de São Paulo, que é correspondente à corregedoria permanente das notas, e vinha no tribunal uma decisão, ou de outros estados, uma precatória para cumprir, para que se retificasse a escritura averbando-se a margem dela. E o livro não tinha coluna de averbação, não havia como fazer lá.
Para evitar esses problemas, foi interessante que em São Paulo passou o seguinte: eu convenci o então Corregedor-Geral da Justiça, durante um período de afastamento do desembargador Ciro do Amaral, assumiu o saudoso desembargador Aniceto Lopes Aliene, tio do Luiz Paulo. E eu fui dizer a ele: olha, nós podemos trazer isso para a Corregedoria, o recurso para a Corregedoria, em vez de mandar para as câmaras do Tribunal de Justiça, porque lá nós teremos várias orientações. São 10 câmaras naquele tempo, 10, 12 câmaras, teremos 12 orientações. Ele falou: o senhor está errado. Vossa Excelência, não. É que não são 12 orientações, é a orientação de cada relator. Isso vai dar um número imenso. Traga para a Corregedoria, vamos uniformizar. E aí nós conseguimos conter em São Paulo as retificações, porque não eram por inexatidão material, eram retificações mesmo. Queriam retificar, que era um negócio e tudo, iam na via judicial e determinavam a informação, provavelmente porque era economicamente, do ponto de vista mais viável. Pedia superfície da gratuidade, aquela coisa toda. Mas eu acho que é possível, eu acho que mas o item subsequente já ameniza. Então, veja aqui o item 50.1. A cláusula em tempo é admitida, ser exarada antes da assinatura das partes e demais comparecentes e da subscrição da escritura pública pelo tabelião ou pelo seu substituto, e desde que não afete elementos essenciais do ato, assim o preço, o objeto e a forma de pagamento. Aqui é o caso da escritura ainda não assinada. Sim. Porque o fato é que pode haver uma inexatidão material notada depois da assinatura. Aí realmente eu acho que não pode. A minha observação era justamente essa do entendo. É fazer a anotação antes da assinatura das partes. Mas, antes da subscrição do ato. Se nós tivéssemos, não temos, raciocínio aqui hipotético, a possibilidade de adotar no livro uma coluna de averbação, e desde que consigamos vencer a ideia de que o óbice teórico existe. A averbação é típica de registro, não de notas. Se nós conseguíssemos vencer isso, ainda que nós chamássemos de averbação, por exemplo, chamássemos de anotação, perfeitamente possível, nós poderíamos talvez elencar algumas coisas que pudessem ser alteradas sem um número de documentos, um algarismo, por exemplo, que está colocado, uma letra no nome. Porque bate nos imóveis, alguns. Em São Paulo é prático. Está errado o nome, apresenta o documento. Mas já é possível fazer a ata retificativa sem o comparecimento das partes. O notário pratica uma ata sem custo. Sem custo nenhum para as partes. Isso é possível. Aqui, o que chama a atenção na redação é o seguinte, que fala na redação do item 50. As emendas entre linhas e as notas marginais ficam vedadas. Quando se fala em notas marginais, a gente pensa na anotação à margem do ato notarial. Essa anotação em tempo ela é admitida antes da subscrição. Mas, exatamente, na parte de baixo, depois de terminado o ato notarial. Mas é vedado, e eu acho que com muita razão, que se deixe espaço entre o final da lavratura do ato e o início das assinaturas. Para um intento futuro. Exatamente. Quando surgiu a oportunidade, com muita razão. Então, quando se vai fazer o intento, num eventual equívoco para sanar algum erro material, antes da assinatura das partes, não há espaço entre o final da lavratura do ato e o início das assinaturas. Então, essa anotação em tempo antes da subscrição do ato pode ser feita à margem do ato. Isso não se transforma numa nota marginal, se transforma numa anotação. Exatamente, o tópico em tempo. É o fim que, por acaso, estivesse do lado. Não a nota propriamente marginal, você não está corrigindo o ponto aqui. Sempre com a cautela de se fazer menção de que essa anotação é feita antes da subscrição do ato e das assinaturas das partes. Essas são cautelas interessantes de se observar. Só poderia fazer aqui só uma, aproveitando. Talvez aqui no item 50.1, talvez fosse de bom tom permitir-se, no 50, melhor dizendo, que os erros
materiais e evidentes pudessem ser corrigidos. Desde que antes da assinatura das partes. Que é o que está aqui no item 50.1. É porque a nota em tempo, pelo menos a ideia que eu tenho na nota em tempo, é de alguma omissão no texto, e não de uma correção no texto. Né? É a diferença que eu tenho para mim entre a ressalva e a nota em tempo. Por exemplo, eu faço uma ressalva no corpo da escritura, uma entrelinha, que hoje no Rio de Janeiro é permitido. Aí eu faço no final, antes da assinatura das partes, uma ressalva. Ressalva a entrelinha, onde diz tal, se leia tal. A técnica que eu uso, Zé Renato, é a seguinte: se você se houver necessidade de se fazer essa anotação, eu, em hipótese nenhuma, admito a entrelinha. Em tempo, consigne retificação ao que está constando na qualificação de fulano de tal, que o número do seu RG é tal e não tal. Então você consigna na cláusula em tempo, em retificação ao que consta na qualificação dele, que o número do RG de fato é o número tal e talvez nós não colocando na entrelinha. Eu não sei se no item 50.1 isso está claro. Vai ser uma sugestão. Antes da assinatura das partes? Sim, que a nota em tempo... E não afeta elementos essenciais do ato. Ela deveria, talvez... Não, eu acho que afetando elementos essenciais do ato, mesmo que ela seja anterior à assinatura, ela pode, na minha percepção, ela está sendo anterior às assinaturas. As partes estão concordes, né, com aquela alteração, né? Pode ser que o tabelião, na hora de imprimir, tenha, por exemplo, errado o preço. O preço. Aí, em tempo, ele faz uma correção, né, consigna. A correção está, que é implícito, desde que antes das assinaturas das partes. Eu acho que é um excesso, de fato, um excesso de cautela em impedir que haja elementos que não se possa fazer em tempo para elementos essenciais do ato. Eu queria só observar o seguinte, né, para nós... colocarmos em instantes corretas aqui, nominadas. De fato, há retificações positivas, que ele referiu a uma omissão, retificações negativas, que eu vou tirar algo, e retificações mistas, que são, em geral, as mais comuns, em que eu altero algo, tiro algo e coloco algo no lugar. E o doutor Zé Renato tocou num assunto extremamente espinhoso aqui, o problema do erro evidente. Por que eu vou dizer que é espinhoso? Primeiro, porque é preciso verificar a natureza da evidência. Se é uma evidência, como se diz, códice, ou seja, que de si própria é evidente, por exemplo, é evidente que nós temos luz nessa sala. Ou se é uma evidência, como se diz, code nós, ou seja, só para alguém. Uma coisa pode ser muito evidente para mim e não ser para outros. Então, ver de que evidência se trata. Mas há algo mais que a experiência na área dos registros móveis, na antiga redação do artigo 213 ou 12, anterior, talvez 2015, era que não bastava a existência do erro evidente, não bastava que o erro fosse evidente, era preciso que a solução do erro também fosse evidente. Não pode mudar por qualquer coisa. Claro. Isso está errado, evidentemente. Está bem, está errado, evidentemente. Mas a solução também é evidente. Temos um imóvel que é descrito 10 de frente por 12 da frente ao fundo, então não se sabe exatamente, dá uma medida de superfície extremamente elevada, 1 milhão de metros quadrados. Não, está errado, evidentemente errado. Sim, mas qual é a solução certa? Nós temos? Então a solução também tem que ser evidente. Daí, esta dificuldade, nós encontramos uma recomendação, uma norma, que abrange a todos os casos. Por isso, é provável que seja por isso, eu vou verificar a história dessas duas normas aqui, é provável que seja por isso, para evitar os percalços maiores, que se procure uma contenção que, em certo sentido, seja excessiva. Parece, talvez seja uma cautela, como eu disse, uma cautela redobrada para evitar mal maior. Pode ser. É verdade. Muito bem. Estamos chegando aqui ao nosso tempo. Interessante isso. Bom, eu queria mais uma vez agradecer aqui o convite que me foi formulado pelo meu amigo, Tabelião
Guimarães, agradecer ao doutor Zé Renato, que veio do Rio de Janeiro participar aqui para a honra nossa desse nosso debate. E dizer que nós estamos adotando, doutor Diretor, a ideia de que não só debatamos os temas na linha que estamos seguindo aqui no texto, mas que nos mantermos também abertos a perguntas, quase uma maneira de transformar isso em pinga-fogo notarial. Então, quem desejoso de mandar perguntas, pode mandar isso, não sei se há um canal já no e-mail. O Alexandre está providenciando já o canal. E, oportunamente, até mesmo pelo Facebook, alguém nos dará a resposta aqui. Queria também purgar uma pequena mola da semana, talvez uma grande mola da semana anterior, porque eu não parabenizei a Rosana, que fez um trabalho excelente, até mesmo com esse nosso painel aqui, a organização, também o Demetrio, que é o nosso diretor técnico, que muito bem, que nós estamos melhorando o som, porque o som estava com um problema na outra semana, né? Já está resolvido, então eu parabenizo os dois e o doutor Biratã pela excelência da condição. E agradeço a todos os presentes, a nossa fotógrafa também presente, sempre muito simpático esse debate. Então, eu quero agradecer também ao doutor Biratã, novamente pelo convite. Me sinto muito honrado, a honra é toda minha, desembargador. E também agradecer a Vossa Excelência, porque de nos sempre prestigiar, de se interessar pela nossa função, que eu acredito, eu amo a função que exerço e acredito piamente na sua nobreza. E Vossa Excelência sempre, né, traz isso, joga luz sobre isso, né, trazendo o direito notarial comparado, né, adentrando nos aspectos, né, mais científicos da função notarial. E eu me sinto muito assim, bem, né, em poder participar, né, desse debate, desse estudo, né, analisando norma por norma, a sua pertinência ou não, né, que eu acho que é um trabalho que eu nunca havia visto. Então, eu só tenho a parabenizar e agradecer. Muito bem. E assim também, doutor Ricardo, terminando esse nosso 9º encontro dos debates notariais, eu quero registrar aqui o meu reconhecimento ao presidente do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, o Dr. Paulo Roberto Gaigo Ferreira, que é um incentivador das iniciativas da Academia Notarial e tem sempre apoiado as iniciativas da Academia. Agradecer aqui o trabalho incessante e muito competente do nosso assessor de comunicação, o Alexandre Lacerda, que não poupa os seus esforços também para estar sempre ajudando na realização não só desses encontros, mas fazer com que as iniciativas da Academia possam se concretizar. Eu deixo aqui o meu reconhecimento a ele. Eu quero aderir. Muito bem. Dizer que a publicação na Espanha do Prudência Notarial teve em grande parte, a participação constante e bastante insistente do Alexandre, então fica aqui o meu reconhecimento. Doutor Ricardo, eu não vou ser redundante aqui em dizer, mas traduzir mais uma vez o meu agradecimento, o meu reconhecimento. Na semana passada, quando estivemos em Bento Gonçalves, uma vez mais, na sua palestra, com a lucidez que é reconhecidamente uma das mais proeminentes que nós temos na área do direito notarial e registral no Brasil, nos brindou com uma palestra maravilhosa. E dizer, doutor Ricardo, que a honra que a Academia Notarial Brasileira tem de poder tê-lo nas fileiras de acadêmicos e ser o nosso acadêmico maior, realmente é muito grande. E nós queremos que essa sua luz continue a iluminar os conhecimentos dos notários brasileiros,
e deixar aqui o meu agradecimento muito especial, tá bem? E a todos vocês que nos acompanharam, meu muito obrigado, desejo uma boa noite e em breve nós marcamos a nossa próxima reunião. Nós, nos dias 26, 27 e 28, estaremos em Curitiba para um encontro no estado do Paraná, então vamos ter que refazer talvez a data do nosso próximo encontro, mas divulgaremos com antecedência. O Danilo Kunzler pode ficar tranquilo que não será convite de velório. O Danilo fala que meus convites são convite de velório, chega sempre um dia antes da realização do evento. Mas eu prometo que da próxima vez vai chegar com mais antecedência. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Uma boa noite.